Olá, pessoal, bom dia. Bom, começando então com a nossa segunda aula de cooperação, de estratégias de cooperação, nós vamos falar sobre a cooperação entre organizações. Eu sou a professora Cristiane e nossa disciplina é estratégias de cooperação. Então, dentro desse contexto, do que é de fato a cooperação e como é que ela se dá entre organizações? Se nós formos pensar, ora, nós vivemos num ambiente competitivo, onde uma empresa tenta ser melhor que a outra, do mesmo ramo, do mesmo setor, enfim, elas vivem num mercado competitivo, inclusive nós temos uma disciplina de competitividade, tá? É uma DCG que eu estou estudando no 7º semestre, que ela trata disso. Ela trata de como as empresas se comportam individualmente e como elas se posicionam dentro de um determinado mercado, o mercado em que elas estão inseridas. No mercado, por exemplo, o setor calçadista, as empresas que vendem calçado aqui na cidade, elas estão inseridas dentro de um mercado, dentro do comércio de Santana do Livramento. O comércio em si, todas as empresas do comércio, elas não competem diretamente umas com as outras. Mas empresas do mesmo ramo, do mesmo setor, sim, elas vão competir elas vão compor esse mercado isolado dentro do comércio, e aí então elas vão competir entre si, diretamente, certo? Então, mas se elas querem competir, por que elas vão cooperar? Não faz sentido. Faz, e é isso que essa disciplina ela vai nos mostrar, que as empresas elas podem competir, mas também cooperar para alcançar um objetivo maior, certo? Então, uma questão importante que é uma questão importante a ser colocada, né, é que o autor Robert Axelrod, ele começa, né, ele comenta no seu livro que é A Evolução da Cooperação, que há bastante tempo vem intrigando os pesquisadores, né, do campo social, principalmente da administração. Qual é a área qual é a área, né? Qual é a área educacional da administração? Pesquisa social aplicada. Pesquisa social aplicada. Então, ela entende, a administração, ela procura não só entender as organizações, mas também as relações sociais que compõem essas organizações e que fazem com que elas se desenvolvam, né? Tenham sucesso. Então, a pergunta é, sob que condições a cooperação emerge em um mundo de egoístas? Vocês estão olhando o Big Brother, pessoal? Vocês estão olhando, né? Ou, se vocês não estão olhando, eu não estou olhando, mas assim, eu vou dizer a vocês, eu sei tudo de Big Brother. Tudo. Porque normalmente eu deixo para olhar no final, porque aí tem menos pessoas, né? Que aí já passou um tempo, e muita gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, normalmente eu gosto porque o Big Brother, ele é um experimento social. Ele reúne pessoas que nunca se viram normalmente, né? Nunca se viram, não se conhecem, num ambiente isolado, monitorado, controlado. Então é muito interessante ver como os comportamentos eles se desenvolvem ao longo do período que as pessoas estão isoladas. Tá? Mas, tirando essa questão, olhando por essa ótica, né? Vocês estão vendo tudo o que está acontecendo, né, lá dentro. No momento em que as pessoas deveriam usar a sua inteligência, a sua racionalidade, a sua inteligência emocional, a sua racionalidade para lidar de maneira cooperativa para vencer o jogo. Se unir, né, com pessoas e não da maneira egoísta como estão se desenvolvendo as relações lá dentro. E aí a gente tem toda uma série de consequências em relação a isso, das pessoas, da população em geral se revoltar com relação ao comportamento egoísta das pessoas lá dentro, certo? E é um exemplo. Quando eu li essa parte do capítulo do livro, me veio imediatamente à mente assim, ó, o Big Brother é um exemplo do que está acontecendo. E ele repercute do que está acontecendo no sentido, né, de um comportamento que deveria ser cooperativo, para que todos pudessem suportar, né, a carga do próprio programa de estar isolado, de não ter influência, de não ter um telefone celular, aqui meu telefone celular, que me acompanha a todo momento, em que eu estou entrando em contato com vocês a todo momento, estou interagindo com diversas pessoas e o mundo está funcionando e acontecendo. Imagina se me tomam isso, se me tomam meu computador e eu não tenho mais nada, não tenho nenhum livro para ler. É uma situação complexa e eu sou obrigada a conviver com aquelas pessoas que estão lá. Então, o ideal, o ideal do mundo é as pessoas agirem de maneira cooperativa, de colaborarem entre si. E não é o que nós estamos vendo. Então, com esse mesmo pensamento, eu imagino as organizações nesse contexto.
como as organizações se comportam num ambiente em que elas deveriam pensar em si mesmas. Qual é o objetivo das organizações com fins lucrativos? O lucro. Esse é o objetivo das empresas, é a rentabilidade a longo prazo. Então, se eu tenho o objetivo do lucro, o outro não pode ter. Esse é o primeiro pensamento que surge, né? Se eu vendo, para eu vender, o outro não pode vender. Mas, na verdade, no momento em que eu passo a pensar que se eu me juntar com demais empresas que pertencem ao mesmo ramo, ao mesmo mercado ao qual eu pertenço, eu posso ganhar muito mais do que se eu estiver nadando sozinho, né? Tem um ditado que diz: ninguém é uma ilha para poder viver sozinho, uma coisa assim. E não sei o ditado, mas é mais ou menos isso. Acho que você já deve ter ouvido falar. Que ninguém é uma ilha, enfim, essas coisas, né? Das pessoas viverem isoladas e não terem capacidade de sobreviver sozinhas. Porque no momento em que eu posso me juntar fazer uma parceria para melhorar, esse é o ambiente ideal que eu preciso me inserir. E as organizações, elas vêm nessa evolução de que lá na Revolução Industrial elas eram autossuficientes e podiam trabalhar sozinhas. Ao contrário, elas queriam mesmo era trabalhar sozinhas, né? As organizações, elas eram independentes e não viam a questão da colaboração. Isso a gente pode ver no capítulo anterior, né? No capítulo 1, a organização e as transformações econômicas recentes, de que as organizações elas tinham uma postura muito mais individual, mas que os próprios acontecimentos contemporâneos estão forçando as organizações a se relacionar com outras organizações para poder obter o quê? Vantagem competitiva. E essa é a base da administração, é a base da administração contemporânea, né, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês um livro aqui, que é esse livro aqui, ó. Espero que vocês estejam me ouvindo, né? Porque eu tenho esse microfonezinho aqui, mas aí teve outro dia uma moça falou que não conseguiu ouvir direito, né? Mas aí agora eu vou ver, essa semana eu vou ver, essa semana não já assisto, mas eu vou ver um microfone aqui assim, que aí todo mundo vai ouvir o que eu falo. Esse livro aqui, pessoal, Vantagem Competitiva, do Michael Porter, tá? Esse livro aqui é a Bíblia do administrador. Se não é, ele deveria ser, porque ele ensina como as empresas devem se comportar diante de um mercado. O que elas devem fazer é um manual do que as empresas devem fazer para se posicionar diante do mercado. Eu preciso ter setor de vendas? Preciso ter o controle das minhas finanças? Preciso de marketing? Preciso de produção, principalmente de bens e serviços. É disso que vivem as empresas. Porém, tudo isso que eu acabei de citar para vocês, todos esses itens que compõem essas áreas que compõem uma empresa, elas precisam ser norteadas por um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico ou essa gestão estratégica, ela precisa estar focada na vantagem competitiva que esta única empresa vai ter sobre as demais empresas que compõem o mercado. Então, eu posso me juntar com uma outra empresa para obter uma vantagem competitiva? Sim. E isso, inclusive, pode potencializar os ganhos das duas empresas. Então, ao invés de eu ganhar sozinho, eu posso ganhar uma quantidade X, eu posso ganhar X ao quadrado se eu me juntar com outra empresa, certo? E obter vantagem competitiva sobre as outras, né? As empresas que não compõem a minha cooperação, a minha parceria. Entendido, pessoal? Espero que esteja claro, tá? Vamos lá, então. Seguindo, aí eu estou usando esse livro aqui. Já mostrei para vocês, tá? Redes de Cooperação Empresarial, do Balestrin e do Verschoor, são autores brasileiros. E eles trazem a seguinte ideia, que de modo geral, o ser humano ele não age de maneira altruísta. O que é agir de maneira altruísta? Ser altruísta é agir sem interesse próprio, sem pensar em ganhar alguma coisa. Bom, eu participo da causa animal. Eu, Cristiane, tenho um interesse assim, o meu marido, na verdade, e eu, nós dois, né, mais ele do que eu, nós temos uma causa que a gente abraça, que é a causa animal. Então, nós ajudamos animais de rua, né, tanto o cachorro quanto o gato, a fazer castração, a gente dá remédio para sarna, para pulga, a gente aplica spray, às vezes os animais
são animais novos que surgem, diz que são animais novos, né? Que quando surge na rua e não é daqui, já não está sendo tratado, é um animal novo, a gente aplica spray de prata. Então a gente está sempre na função dos animais. Isso é ser altruísta. A gente faz sem esperar nada em troca. Ninguém vai nos pagar para fazer isso. Ao contrário, a gente ainda tem despesa. E não somos só nós. Várias pessoas fazem isso. E várias pessoas fazem isso não só para animais, mas também para crianças desabrigadas, quem faz trabalho social de maneira geral. As pessoas desenvolvem uma altruísta porque fazem algo sem esperar nada em troca. Não vai ter nada em troca. Ao contrário, né? Só vai gastar tempo e muitas vezes dinheiro. Isso é ser altruísta. Então, de maneira geral, o ser humano, de maneira geral, né? Tirando como é que diz? As exceções. Ele tende a não agir de maneira altruísta. Ele tende a procurar o que é melhor para si, primeiro, na luta pela própria sobrevivência. E, por outro lado, sabe-se que a cooperação ocorre em larga escala entre os homens também, porque, afinal, quando nós vivemos em comunidade, nós colaboramos uns entre os outros. A nossa família, por exemplo, pai e mãe colaboram para que os filhos, né, o círculo, e não só esse círculo familiar, mas também em comunidade, por exemplo, na rua, nos vizinhos, normalmente as pessoas tendem a colaborar entre si, tá? Senão nós não estaríamos onde nós estamos. Então, tanto enquanto humanidade, né, pessoal? Tanto assim que constitui a base de todas as civilizações, a cooperação, né, nos ajudarmos. A operação conjunta, né, que essa colaboração não é, pois, exclusividade de pessoas altruístas, já que podemos encontrá-la mesmo entre indivíduos egoístas, ou seja, mesmo as pessoas, de maneira geral, sendo egoístas, elas contribuem umas com as outras para construir uma sociedade, certo? Esse é o pensamento dos autores. Para que isso aconteça, certas condições devem ser atendidas, como, por exemplo, a vontade de obter determinado ganho, que sozinho seria impossível. Então, quando o ser humano percebe que ele pode ter ele pode ter um determinado ganho, se ele se trabalhar em conjunto, ele vai estar disposto a fazer isso, a trabalhar em cooperação, trabalhar em conjunto com demais pessoas. Certo? Então, normalmente, isso entra alguns aspectos que não são só psicológicos, tá, pessoal? Tem a teoria da firma, por exemplo, em economia, que nos traz alguns aspectos que o homem, a partir da sua racionalidade, ele apresenta, né, algumas características que ele apresenta, como, por exemplo, o oportunismo. Então, esse exemplo do oportunismo, ele serve muito bem para a questão da cooperação, porque o ser humano ele é oportunista a partir do momento em que ele tem um objetivo, e ser oportunista não é errado, pessoal. O oportunismo ele virou muito um sinônimo pejorativo, mas não é. O oportunismo ele é observar uma oportunidade e agir para alcançar determinado objetivo. Isso é oportunismo. Ele pode ser usado, se ele sendo usado com moral e com ética, ele é totalmente legal, ele é certo, ele é correto, moralmente, né? Correto moralmente. Então, agora, se for usado para objetivos escusos, aí é uma coisa muito ruim. Mas o oportunismo ele não é algo errado. E isso que a gente precisa desmistificar também. Então, aqui nós temos uma situação de oportunismo, onde pessoas visualizam um objetivo e veem que sozinhas elas não vão conseguir atingir. Então, elas precisam do outro para atingir esse objetivo. E um exemplo muito real que eu posso dar para vocês claro que agora é remoto, né? Mas na sala de aula. Na sala de aula, nós precisamos do nosso colega para conseguir se formar. Nós precisamos. Não só do professor. Vocês precisam dos colegas de vocês. Porque, por exemplo, se eu tenho um trabalho em grupo, eu preciso do meu colega para fazer esse grupo para alcançar a nota final da disciplina. É ou não é? Eu não preciso trabalhar de maneira cooperativa? Eu não preciso cooperar, colaborar com o meu colega e ele comigo? É essa a lógica da cooperação. Ao mesmo tempo, eu tenho, por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade em cadeiras de matemática. Mas tem um colega que ele domina muito bem essa matéria. Então, que tal a gente fazer um grupo e todos colaborarem, todos se ajudarem a estudar a matéria? E não só cadeiras de cálculo, mas normalmente são cadeiras de cálculo, né? Que todo mundo tem mais dificuldade e é normal. Então, por que não se ajudar? Então, vejam como o trabalho colaborativo, ele nos faz alcançar os nossos objetivos individuais também. Todo mundo ganha, tá? É uma relação ganha-ganha e a gente vai ver como é que funciona essa relação ganha-ganha e também ganha-perde, né? Que é possível também dentro desse contexto.
A cooperação entre organizações. Então, em outras palavras, a cooperação egoísta, vamos dizer assim, né, de pessoas egoístas que cooperam, decorre de ações deliberadas entre agentes autônomos para o alcance simultâneo de objetivos individuais e coletivos. Por quê? Porque eu ganho, né? Quando eu coopero, eu ganho de maneira coletiva, porque todos ganham. Mas também ganho individualmente, porque eu não teria esse ganho, né? Esse ganho de x ao quadrado, eu teria um ganho x, mas não teria o ganho de x ao quadrado se eu não estivesse trabalhando de maneira coletiva. Então, o simples desejo individual de associar-se a determinado grupo não promove ações conjuntas, né? O simples desejo não promove. A menos que haja um objetivo comum. Então, por exemplo, da sala de aula, né? Todos têm um objetivo comum, que é o quê? Se formar. Pegar o diploma, finalmente, o canudo, fazer a festa, né? É uma realização, para muitos é pessoal, para outros é profissional. Independentemente do motivo, todos têm o mesmo objetivo comum. E para isso você se organiza de maneira cooperativa, né? Fazem trabalhos em grupo, fazem grupos de estudo, enfim, se reúnem e para atingir esse objetivo em comum. E a mesma coisa acontece para as organizações. Todas as empresas elas têm o mesmo objetivo, que é o lucro e a rentabilidade a longo prazo. Então, por que eu digo a lucro e rentabilidade a longo prazo? Porque não é a mesma coisa. Lucro é eu obter um ganho, um determinado ganho que cubra os meus custos e as minhas despesas, os gastos da empresa, os gastos totais da empresa. E ter um dinheiro a mais. Essa sobra nós chamamos de lucro. Se eu tenho falta, eu tenho um prejuízo. Só que somente esse lucro não garante a existência da empresa a longo prazo. Eu preciso ter uma rentabilidade a longo prazo que garanta que eu possa ter capacidade de capital de giro, mas não somente de capital de giro. Eu preciso ter uma rentabilidade que garanta o desenvolvimento da empresa. Eu preciso investir em pesquisa e desenvolvimento. É necessário que as empresas invistam em treinamento de pessoal. E isso é gasto para a empresa. Tem um custo, né? E para que eu possa chegar a essa dinâmica financeira da empresa, eu preciso ter algo a mais que o meu lucro, porque eu posso, num ano eu posso ter lucro e no outro prejuízo. E a rentabilidade, ela significa que eu sempre tenho um lucro e que ele é constante, que ele é estável. E isso que é rentabilidade a longo prazo para as empresas. É ter um lucro, mas que ele seja constante e estável, que garanta que a empresa consiga sobreviver a longo prazo, consiga ter 20, 30, 40 anos no mercado, certo? E sempre se reinventando, porque o público consumidor, ele acaba alterando as suas preferências de consumo ao longo dos anos. Então, as empresas precisam acompanhar isso, e para isso ela precisa de investimento, certo? Investimento, ele precisa, para que eu não assuma um financiamento, por exemplo, né, pegue um dinheiro emprestado no banco, enfim, com um investidor anjo, diversas fontes de financiamento que existem hoje em dia no mundo, né? Mas eu preciso, no momento em que eu tomo dinheiro de terceiros, eu utilizo esse dinheiro, eu preciso pagar juros. Então, isso não é um negócio ideal, embora muitas empresas utilizem. Mas não é o ideal. O ideal é que a empresa possa sobreviver a partir dos recursos que ela mesma gera. E aí ela não precisa assumir compromisso com juros, enfim, com terceiros, né? Não que isso seja errado, né, pessoal? Não é isso. Só que o ideal é que a empresa seja autossustentável. E é para isso que serve o administrador, para gerir as empresas e fazer com que elas sejam autossustentáveis, certo? Bom, continuando ali então, né, nosso objetivo em comum é essas organizações, o lucro e a rentabilidade a longo prazo. E isso faz com que as empresas se unam para alcançar objetivos maiores, tá? Sem um objetivo explícito, não é possível conhecer ou até mesmo antecipar os esforços que serão realmente necessários para alcançá-lo. Então, a empresa ela precisa estar muito certa daquilo que ela quer almejar para poder trabalhar de maneira cooperativa, né? A cooperação no contexto empresarial, então. Nas últimas décadas, com a ascensão da nova competição, a cooperação entre organizações assumiu uma maior importância devido à dificuldade das empresas em atender às exigências competitivas isoladamente. Então, o mercado ele está evoluindo muito rápido e as exigências do público consumidor
é muito grande. E essa teoria, pessoal, essa aqui da vantagem competitiva, ela é nova. Ela não é velha, ela é de 1994, a partir dos anos 90 foi que Michael Porter começou a desenvolvê-la. Então, vejam, as empresas existem há muito tempo. Há muito tempo. E a partir dos anos, há 40 anos atrás, 40? Isso, 40 anos, há 30 anos atrás, é que foi surgir uma teoria. Foi surgir uma. É isso, 30 anos, 2021. 30 anos atrás é que foi surgir uma teoria que embasasse a sociedade contemporânea de negócios, né? Então, a gente vem em uma evolução crescente e uma adaptação às novas exigências de mercado. É isso que as organizações vêm tentando se adaptar. Então, a cooperação é uma delas, é algo que se tornou necessário para a sobrevivência e para o destaque dessas empresas dentro dos mercados. E os autores ainda trazem a ideia de que no momento em que as duas ou mais organizações percebem as possibilidades de alcançar conjuntamente os seus objetivos e obter ganhos mútuos, a cooperação entre elas se desenvolve, tá? Então vai ser uma coisa muito natural no momento em que eu percebo que tem uma outra organização que quer atingir os mesmos objetivos que eu e que se dispõe a trabalhar de maneira colaborativa, elas duas acabam por se desenvolver e desenvolver uma relação de cooperação. Sendo assim, pode-se afirmar que a cooperação interorganizacional, ou seja, entre organizações, ocorre pelo empreendimento deliberado de relações entre organizações autônomas para a consecução de objetivos individuais e coletivos. O que quer dizer isso? Organizações autônomas. Quer dizer que essa cooperação ela não parte de uma fusão, tá? Como aconteceu com a Sadia e com a Perdigão. O que aconteceu? Uma comprou a outra. Eu não sei se foi a Sadia que comprou a Perdigão ou se foi a Perdigão que comprou a Sadia. Mas uma comprou a outra e houve uma fusão. Elas passaram de duas empresas autônomas a uma só. Isso não é cooperação, tá, pessoal? Isso é fusão. Uma empresa adquiriu a outra para ter monopólio de mercado, ou tentar, pelo menos, né, um monopólio do mercado. E a cooperação ela não se constitui disso. Tá? Ela se constitui de duas empresas autônomas, independentes, que resolvem estabelecer uma relação de cooperação, mas elas não se tornam a mesma empresa. Tá? Elas continuam com as suas características e com seus posicionamentos de mercado individuais, com seus produtos, enfim, mas que em algum momento, em alguns aspectos, elas trabalham de maneira cooperativa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do supermercado Rig, tá? Eu não sei se eles ainda trabalham nessa rede, tá? Se eles ainda pertencem a essa rede. Mas os supermercados, eles trabalham normalmente em rede. Por quê? Porque a rede é composta de vários supermercados, de várias empresas autônomas, organizações autônomas, né, individuais, mas elas participam da rede porque elas obtêm benefícios com isso. Elas aumentam o poder de barganha delas junto aos fornecedores, porque elas compram juntas, certo? Acho que o 300 também participa de uma rede, não sei se é rede 100, é rede 100, eu acho, a do RIG, e o 300 participa de outra rede. Eu não sei dizer para vocês agora bem ao certo, mas são redes diferentes. E essas redes, as supermercadistas, elas têm esse objetivo, unir esforços para fazer grandes quantidades de compras dos fornecedores e, com isso, reduzir o preço de venda, o preço de compra, né? Que elas têm para poder praticar um preço de venda razoável junto ao seu consumidor e, assim, obter vantagem de preço diante dos demais, que é a vantagem de custo que nós chamamos, né? Diante dos demais concorrentes, certo? Então, tem que ficar bem claro isso, que não é trabalho cooperativo não é unir empresas, e sim elas existirem nas suas realidades individualmente, mas em alguns momentos, determinados aspectos, elas trabalham em conjunto. Bom, como eu tinha comentado com vocês, a relação ganha-ganha. O que é isso? Como as decisões empresariais costumam ser tomadas em um alto nível de pragmatismo, a cooperação entre organizações não se concretiza sem que haja resultados perceptíveis para as partes envolvidas. Ela não existe se não há resultados perceptíveis, né? Ou seja, deve haver a possibilidade real de estabelecer relações benéficas entre os envolvidos, isto é, de compor relações ganha-ganha. Ou seja, o que é uma relação ganha-ganha? Onde todos ganham. Não é um
eu trabalho em conjunto, trabalho de maneira cooperativa. Não é um que ganha. Todos têm que ganhar igualmente, tá? Se é uma relação que se estabelece de ganha-perde, onde um ganha e outro perde na mesma rede de cooperação, já não se estabelece, né? Já não é adequado essa nomenclatura de cooperação, porque um está perdendo e outro está ganhando. Então é competitividade, tá? E não cooperação. A diferença dos resultados ganha-perde das relações de competição, a cooperação não se sustenta com relações desiguais. Ou todos ganham juntos, ou todos perdem juntos. Isso pode acontecer também, tá, pessoal? Não significa que eu estou trabalhando de maneira cooperativa que eu só vou ganhar, que todos vão ganhar. Pode haver de perder, mas todos perdem ao mesmo tempo, tá? Só que aí vejam que também, se todos perdem, a perda é menos do que se eu ganhasse, do que se eu perdesse individualmente, né? Equivale, né? Se eu ganho x sozinho, posso ganhar x ao quadrado em conjunto. Se eu perco, aí a relação é inversa, né? Eu poderia perder x ao quadrado se eu perdesse sozinho, mas se eu perco em conjunto, eu perco x, perco menos. Essa é a ideia, a lógica, né? Além disso, na visão do gestor, ele apenas se torna viável, né? A cooperação apenas se torna viável quando a ação coletiva na busca dos objetivos comuns pode, de alguma forma, ser gerenciável. Bom, em síntese, a cooperação entre as organizações requer objetivos comuns, claramente definidos e maneiras de alcançá-los com eficácia, tá? Por isso, da questão ali que ele comentou, o autor comentou que essa cooperação ela precisa ser gerida. E aí nós vamos ver aspectos como, por exemplo, a governança em relações de cooperação. Não, governança não implica em uma empresa ser mais importante do que a outra, mas implica em ter diversas pessoas que compõem essas organizações que gerem, que gerem uma espécie de liderança, que determinam, que estabelecem as regras do jogo, né? Existem regras para participar, não posso participar deliberadamente, vou participar e deu. Não, as empresas elas precisam se ajustar a essas relações e precisa de um grupo que faça esse gerenciamento, ou de uma empresa em si, que vá fazer a liderança, né, frente a esse objetivo, para que todos possam alcançar. E que essas metas elas sejam definidas e alcançáveis, né, pessoal? A gente estabelecer metas que é impossíveis de alcançar mesmo em grupo, tá? Dentro da teoria, né, da cooperação, nós temos um termo que é chamado de benefícios coletivos exclusivos. Mas como assim, benefício coletivo, ele é exclusivo e coletivo ao mesmo tempo? É isso que eu quero trazer a ideia para vocês. São benefícios coletivos exclusivos. O que essas empresas procuram? Participar em rede, ampliar a sua rede de mercado, ampliar as suas relações, o seu lucro, essa rentabilidade a longo prazo? Sim. E ela, ao participar de uma rede de colaboração, ela possui benefícios, ela ganha, né? Benefícios coletivos exclusivos. Vamos ver o que é. Esses são os benefícios gerados pela operação conjunta, por trabalhar em conjunto, né, entre as organizações, que acabam sendo internalizados pelas organizações envolvidas, mesmo que em graus diferentes, e passam a ser uma vantagem conjunta daqueles que cooperaram, né, para gerá-los. Então, eu tenho um conjunto de organizações, digamos 5 ou 6 organizações que participam, trabalham de maneira cooperativa. Uns podem ganhar mais e outros podem ganhar menos. Vai depender do porte da empresa, de quanto ela investiu, do que está sendo do que está sendo tratado, né, daquela colaboração. Mas assim, ainda assim todas ganham, né? Lembre da relação ganha-ganha. E isso passa a ser um benefício para todas as empresas. Por isso ele é coletivo, né? Então, eles são coletivos por pertencer ao conjunto de empresas geradoras, por pertencer a todas elas, todas vão ter esses benefícios, e exclusivos por não ser estendidos a outras organizações que não participam do grupo. Ou seja, empresas que fazem parte, integram o mesmo mercado, mas que não fazem parte desse grupo que trabalha de maneira cooperativa, não vai receber. Por isso, então, ele é exclusivo de determinado grupo e coletivo porque todos no grupo acabam ganhando. Ainda dentro dessa questão do trabalho em colaboração, em cooperação, nós temos o paradoxo da cooperação interorganizacional. Vocês sabem o que é paradoxo, pessoal?
paradoxo, se vocês não sabem, procurem direitinho o significado de paradoxo no Google, tá? No Google ou no dicionário. É quando nós temos um paradoxo, é quando eu tenho não é bem um trade-off, né? Mas quando eu determino escolhas específicas, eu escolho, tenho diversas possibilidades de escolha, né? Mas eu escolho uma dessas possibilidades. Quando eu escolho uma, eu perco outra, tá? Eu acabo perdendo a outra possibilidade, porque eu não vou ter acesso. Eu escolhi uma e não vou ter a outra, tá? Ou no momento em que eu faço uma escolha, eu acabo gerando uma eu acabo gerando também uma consequência inversa, tá? Inversamente proporcional, digamos assim, ao que eu escolhi. Então, o paradoxo da cooperação entre organizações é um fenômeno que ocorre em ambientes competitivos e representa que, quanto maior o número de empresas envolvidas, maior a possibilidade de gerar ganhos competitivos. Tá? Então, quanto maior o número de empresas envolvidas em uma estratégia de cooperação, maior vão ser os ganhos que vão ser gerados, né, com competitividade. Em contrapartida, quanto menor o número de empresas envolvidas, mais exclusivos os ganhos competitivos se tornam. Ou seja, eu posso me juntar a um grupo que é grande. Então, ao mesmo tempo em que esse grupo tem muitas empresas, ele se torna mais forte, mais competitivo e ele gera mais ganhos para o grupo. Mas, né, se eu escolher participar de um grupo com maior número de empresas. Ao mesmo tempo, se eu escolher participar, a minha empresa escolher participar de um grupo um grupo menor, com menos número de empresas envolvidas, mais exclusivos serão esses ganhos. Então, vejam a questão do paradoxo, né? Onde eu faço uma escolha e essa escolha ela me leva a consequências. Porém, eu acabo não é um trade-off, sim. Esse termo trade-off é quando eu faço determinadas escolhas e quando eu escolho uma opção dentre as que eu tenho, eu acabo abrindo mão das outras oportunidades e das consequências que essas oportunidades vão gerar para mim, tá? Isso é um paradoxo, é um trade-off. Então, eu tenho ali, se eu escolher um grupo com um grande número de empresas, eu vou ter maior ganho competitivo para o grupo. Em contrapartida, se eu tiver participar de um grupo menor, eu vou ter ganhos ganhos mais exclusivos, né? Esses ganhos serão mais exclusivos do que se eu trabalhar num grupo maior, certo? Aí isso vai depender dos objetivos que a empresa quer para si. Isso vai depender do que a empresa valoriza, do que a empresa valoriza, do que ela gostaria para si, certo? Ainda, né, dentro do paradoxo da cooperação interorganizacional, concluindo, o desafio que se apresenta às empresas que querem crescer é a partir desse paradoxo. Balancear as competências próprias e as das outras organizações, a fim de alcançar um equilíbrio entre a competitividade coletiva, que é obtida por meio da cooperação, e a competitividade individual, que torna a empresa rentável e valiosa perante as demais organizações que cooperam com ela. Certo? Então, é um momento, quando nós trabalhamos com cooperação, as empresas elas precisam, de fato, definir o que elas querem para si. Com certeza, todas querem lucro e rentabilidade a longo prazo. Mas de que maneira eu vou alcançar isso? De que maneira eu vou me relacionar com as outras organizações e em que quantidade, em que medida eu vou me relacionar, né? Quando eu falo eu digo empresas, para alcançar esses objetivos. E com quais outras organizações eu vou cooperar para alcançar os meus objetivos, certo? Observando sempre a nossa competitividade coletiva e competitividade individual, capacidade, né, de competitividade coletiva e individual. O quanto as empresas precisam saber o quanto eu posso colaborar com as outras organizações e o quanto elas podem colaborar comigo para que juntos nós possamos alcançar os nossos objetivos. Certo, pessoal? Então é muito importante ter essas questões bem claras. Eu vou encerrando por aqui. Deixei material para vocês lá no Moodle e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.